Estou pensando em continuar com o que fiz ontem à noite. Então, ontem à noite, falamos sobre Santa Maria, Mãe de Jesus, e apresentamos vários argumentos mostrando que adorar Maria é um exagero, certo? E vou trazer mais provas, inclusive provas históricas, onde vocês vão ver que a adoração a Maria é um exagero. Mas isso não significa que nós não honramos Maria. Isso não significa que não devemos ter respeito pela Virgem Maria, porque ela foi a mãe de Jesus. Então, sem discussão. Não significa que não devemos ter respeito por aqueles que viveram antes de nós, que foram santos. Não significa que não foram apóstolos do Senhor Jesus. Portanto, devemos ter respeito por todos. E o respeito deve nos caracterizar, inclusive, em relação às pessoas que não são cristãs. A Escritura ensina que devemos respeitar todas as pessoas, inclusive as que não são cristãs. Mas é muito importante saber que tipo de respeito mostramos. Então, o que significa respeito e o que significa adoração? Porque aqui está uma linha muito tênue. Se vocês olharem o que aconteceu na eternidade quando Satanás caiu, na verdade, foi uma rebelião interna. Não eram dois reinos, era o mesmo reino. Mas o que significou a rebelião? Quando os anjos começaram a obedecer a Satanás e não a Deus. Na verdade, Deus é exatamente assim. É isso que ele quer fazer conosco. Porque estamos na terra? Justamente para escolhermos e obedecermos a ele, e não a outras entidades que existem no céu. Então não a outras entidades. Não a Maria, não a algum santo, não a algum apóstolo. Nós devemos obedecer a Deus e nossa oração deve ser dirigida somente a Deus. Agora, essa teoria também é aceita pelos católicos e os ortodoxos. Mas eu faço uma correção. Enquanto você fala com uma pessoa morta, não importa quem ela foi. Se foi Maria, se foi um anjo, se foi um santo. Enquanto você fala com ele, isso é prova de que isso tem a ver com oração. Isso tem a ver com oração. Afinal, o que significa oração? Falar com Deus. Isso é o que significa oração. Falar com Deus. Portanto, o fato de falarmos com Deus é o único caminho aceito pelas Escrituras. Portanto, se você pode falar com alguém que você não vê, esse é o único Deus com quem você tem o direito de falar. Mas você não tem o direito, segundo as Escrituras, de falar com nenhum homem morto, com ninguém, mesmo que saibamos que eles estão vivos na eternidade. Sabemos disso claramente, todos aqueles que viveram em santidade diante de Deus. Só um segundo. Vou fechar uma janela por causa do barulho. Assim, então, todos aqueles que viveram em santidade com Deus, todos que viveram em santidade com Deus nesta terra, eles estão na eternidade com Deus. Mas não temos permissão para falar com eles. Não temos permissão para fazer orações ou pedidos a eles. Porque eu vou dizer, vocês vão dizer, tudo bem, mas eu não oro para o santo e nem para Maria. Eu só faço pedidos. Bem, isso é falar com ele. Isso tem a ver com oração. Já quando você fala com ele, isso é a prova de que você está orando. Você está dizendo algo para ele. Você está falando com uma pessoa com quem é proibido falar. Vamos entender mais uma situação. Se um anjo vier até você e você ouvir face a face, sim, então você tem permissão para falar com ele. Mas você não tem permissão para falar com uma pessoa que você não vê. Você não tem permissão, apenas com Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. As únicas pessoas com quem você tem o direito de falar são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas de forma alguma você tem o direito de falar nem com Maria, mãe de Jesus. Nós sabemos quem foi Maria. Ela foi a mãe de Jesus. Nem com os anjos e nem com uma pessoa morta. Não importa se essa pessoa morta foi santa, ou seja, se estava em paz com Deus ou não estava em paz com Deus. Com essas pessoas, você não pode falar. Vou apresentar argumentos, então preparei algo. Aqui não quero entediar vocês, porque gostaria que fosse de alguma forma interativo e, de vez em quando, não quero ficar só ensinando.
quero parar um pouco e dar alguns exemplos práticos para que vocês entendam melhor. Eu vou fazer algumas afirmações aqui, depois algumas vou ler um pouquinho para vocês, tá bom? 3 frases. Depois disso, quero trazer afirmações e quero trazer coisas da Bíblia que são muito simples de entender, que são muito simples de entender, que são muito simples de entender. Veja, o exagero do homem natural eleva Santa Maria ao nível de rainha do céu. Então, se vocês olharem para a Igreja Ortodoxa, a Igreja Católica, saibam que, no começo, até o ano 300, eles não tinham esses problemas. Então, eles não adoravam nem honravam Maria, no sentido de conversar com ela. Nem se falava nisso. Tudo isso aconteceu depois do século IV para cá. Então, bem, minha opinião é que isso é uma queda. Então, a Igreja começou a escorregar para a idolatria. É isso que eu entendo. Então, é um deslize para a idolatria. E vocês vão ver que eu vou dar alguns exemplos muito claros da Bíblia para vocês verem que até os apóstolos também enfrentaram esse tipo de problema. Já no tempo de Paulo, já existiam esses problemas. Já os apóstolos desmontavam essas tendências iniciais que não eram bons. Essas tendências iniciais, essas decisões humanas que não eram boas. E vou dar um exemplo aqui muito claro, mas primeiro vou ler 3 versículos para vocês. O homem natural, segundo o modo do mundo, diz Paulo, ouve e se manifesta de forma monofônica, carnalmente. Não é espiritual, é estereofônico. Agora, vocês sabem o que eu quero dizer com estereofônico e até estereofônico? Monofônica. O homem natural opera apenas em sua velha natureza. Então, isso significa monofônico. É como se você ouvisse, no rádio ou em algum lugar, uma música. Mas você ouve a música por apenas um alto-falante. E se você ouve uma música por apenas um alto-falante, isso significa monofônico. Então você não percebe onde estão os instrumentos, onde está a guitarra, onde está a bateria, assim. Mas se você ouve uma música por 2 alto-falantes, você vai perceber exatamente de que lado está a bateria, de que lado está a guitarra e assim por diante. Então você ouve, como se diz, como se estivesse ouvindo de forma panorâmica. Como se estivesse ouvindo de forma panorâmica. Então isso significa estereofônico. Então saibam que é assim também na vida de fé, não é diferente. Estereofônico é quando você ouve tanto com a carne quanto com o espírito. Quando você nasce de novo, você ouve de forma bifásica. Eu poderia dizer, de forma bifásica. Você ouve com a carne e com o espírito, sendo sensível à voz do espírito. Mas sendo carnal, você não escuta. Então, a voz do espírito está fechada para você, sem acesso. Quero abrir um parêntese para lembrar que talvez já tenham ouvido bastante sobre pentecostais e carismáticos, que todos eles se gabam de que Deus fala com eles, que Deus falou comigo assim, que Deus falou com eles de outro jeito, e talvez, em algum momento, você até se revolte um pouco. Poxa, me deixa em paz, com quem será que ele está falando tanto assim? Quer dizer, como é que você ouve o tempo todo e eu não ouço nada? Saibam que isso é muito verdade. Sim, se você é espiritual, é como se fosse estéril. Sim, você ouve também o mundo do além, o mundo de Deus. Você ouve também a voz do Espírito Santo. Mas se você é apenas carnal o dia todo e não tem nada a ver com o espiritual dentro de você, então você ouve apenas o que sua natureza dita, sua natureza. E Deus, aqui eu gostaria de lhes dar um argumento muito forte. Deus não fala à nossa natureza carnal, Ele fala ao nosso espírito. Por isso, você não ouve, não é espiritual, precisa se tornar espiritual. Para ouvir a voz do Senhor, é muito simples, não é nada complicado. Deixe-me ler mais uma frase para vocês. A diferença entre ouvir música em estéreo e mono. É como ouvir uma pessoa carnal ou uma pessoa espiritual, que te transmite ensinamentos sobre a vida de fé. É muito simples. Se você é uma pessoa carnal, não tem como ouvir a manifestação do Espírito dentro de você, porque Deus fala ao seu espírito, e não à sua natureza carnal. Gostaria de dizer que até os sonhos. Os sonhos são um meio de comunicação entre o homem e Deus.
todos já tiveram um sonho inspirado, certo? Não existe pessoa na face da Terra que não tenha tido um sonho inspirado. Saibam que esses sonhos acontecem à noite. Por quê? Porque você está dormindo, porque a sua natureza está adormecida. E então, o Senhor se comunica com o seu espírito e diz assim que Deus intervém, não importa o quão ruim a pessoa seja. Uma vez, 2 vezes ou 3 vezes. Então, praticamente todas as pessoas. Uma vez, 2 ou 3 vezes tiveram um sonho inspirado. E agora, eu acredito que cada um de vocês pode se examinar e se perguntar: poxa, eu já tive algum sonho inspirado ou nunca tive um sonho inspirado? E vocês vão ver que cada um de vocês já teve um sonho inspirado. Pelo menos uma vez. Pelo menos uma vez Deus falou com vocês e inspirou vocês. Mas o que o homem faz? Em vez de ouvir essa voz, em vez de se santificar para receber mais, o que faz? Ele fecha esse sonho na sua incredulidade e diz: tive só um sonho qualquer. Agora coincidiu. Talvez tenha sido inspirado. Coincidiu só isso. Mas não deve ser bem assim. Não deve ser bem assim. Então quero dizer para vocês que isso significa sonho inspirado. Isso significa sonho inspirado. Deus fala ao seu espírito. Por que ele fala à noite com aqueles que não são cristãos? Por que ele fala com eles à noite? Porque só então a sua natureza carnal se cala. Eles não sabem como fazer silêncio em seu espírito. E só então a sua natureza carnal se cala. E quando a carne se cala, Deus fala. Mas são intervenções, digamos, extremas de Deus, para te mostrar que Ele existe. Então, são intervenções extremas em que Deus te mostra que Ele existe. Não é um estado... Sim, é um estado à deriva. E assim eu poderia dizer. É um estado à deriva. É um estado... Ou o que estou citando aqui? Sim, é um estado em que a natureza humana dorme, certo? E então, Deus fala ao espírito do homem. Na verdade, ele quer mostrar a ele que ele existe. Mostrar a ele que ele existe. O homem deve buscá-lo de coração para encontrar Deus. E isso significa encontrar Deus. Deixa eu te contar mais uma coisa. O desequilíbrio exterior manifestado pelo fanatismo ou idolatria de pessoas é apenas a projeção de um desequilíbrio interior de um homem natural. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você está espiritualmente desequilibrado e o seu novo homem não está desperto, você não nasceu de novo. Então, você está espiritualmente desequilibrado. Então você só tem a manifestação do homem carnal. Ou você se deixa ser guiado apenas pela manifestação do homem carnal. Mas se você é espiritual, e se você creu no Senhor Jesus Cristo, e Deus te fez nascer de novo, mas prestem muita atenção, porque muitos nas igrejas não nasceram de novo, muitos mesmo. Então, o novo nascimento você recebe apenas se houver 2 condições: aceitar a Cristo, e a segunda condição é não ter heresias, buscar de todo o seu coração a Cristo, aqueles sem heresias. Mas se você tem heresias no seu coração, se você tem coisas que não são verdadeiras, sabe o que acontece? Mesmo com o ensinamento do Senhor Jesus Cristo, você não nasce de novo. E aqui eu vou trazer um argumento, para que vocês vejam que o que estou dizendo é verdade. Quero contar para vocês que em Tito, o livro de Tito, tem 3 capítulos, eu já disse isso antes e digo de novo. É muito simples de conferir. Lá, o apóstolo Paulo o livro de Tito, se refere à ilha de Creta, às igrejas da ilha de Creta. O apóstolo Paulo foi para a ilha de Creta e pregou o evangelho. Ele apresentou Cristo. E parte deles, ou foram fundadas várias igrejas. E entre essas igrejas, parte dos cristãos eram nascidos de novo. Então, nasceram de novo. Mas uma outra grande parte não nasceu de novo. E o mais impressionante é que entre aqueles que não nasceram de novo e lideravam igrejas, eram líderes de igreja. Não era qualquer um, eram líderes de igreja. Mas não nasceram de novo. E o que eles faziam? Transmitiam heresias na igreja e atormentavam. As famílias que tinham nascido de novo. Por quê? Porque sempre o carnal atormenta aqueles que são espirituais. Sempre as pessoas carnais. É algo conhecido. As pessoas carnais
atormentam as pessoas espirituais, ou, como se diz, as perseguem. As perseguem. E foi assim também em Creta. As pessoas carnais, o curioso é que alguns deles até lideravam a igreja, atormentavam as pessoas espirituais, eles as incomodavam. E então, o apóstolo Paulo, para resolver esse problema, envia Tito. E sabem o que ele diz para fazer? Que fechem a boca dessas pessoas carnais que não nasceram de novo. Mesmo que tanto os nascidos de novo, quanto os que não são, tenham ouvido o mesmo ensinamento de Paulo. E agora vem a pergunta: por que algumas pessoas nasceram de novo com o mesmo ensinamento, do mesmo pregador, e outras pessoas não nasceram de novo? E aqui vocês vão descobrir que é muito importante saber disso. Muito. Para nós, seres humanos na Terra, é muito importante sabermos disso, porque nem todos nasceram de novo. Uma vez que todos ouviram o mesmo ensinamento deste apóstolo, do apóstolo Paulo, e mesmo assim, apenas uma parte deles nasceu de novo. E se entrarmos mais a fundo, sim, essa é a diferença entre as pessoas espirituais e as pessoas carnais. Sim. Se você ler este livro, que tem 3 capítulos, não é difícil de ler. Você vai descobrir que as pessoas que não nasceram de novo, além do ensinamento do Senhor Jesus Cristo, além do que trouxe o apóstolo Paulo, eles ainda tinham reminiscências do ensinamento do Antigo Testamento. Eles ainda seguiam firmemente o ensinamento do Antigo Testamento. Sobre não terem muitas heresias, saibam que eram poucas, a circuncisão e mais 2 que não recordo. Tinham algumas heresias pequenas, diríamos. Mas o fato de se apegarem a esse ensinamento falso, eles anulavam o que Cristo fez por nós, e Deus não os fazia nascer de novo. Esse era o problema. Eles não nasciam de novo, mesmo com o ensinamento de Jesus e o pregando aos outros, certo? Mas porque também tinham heresias do Antigo Testamento e se apegavam àquele ensinamento e não aceitavam a graça que veio por Cristo, e ao ensinamento simples, eles não nasciam de novo. E agora eu pergunto a vocês. Saibam que eu também vou responder as perguntas que vocês me fizerem, para a live ficar um pouco mais agradável. Sim, então eu vou responder as perguntas se vocês fizerem. E agora a pergunta é: por que aquelas pessoas não nasceram? Porque também tinham heresias. Agora estou fazendo esta live no carro, por causa de alguns problemas meus de alergia. Eu estou viajando a trabalho, certo? Estou no carro porque é o único lugar onde me sinto relativamente bem, já que estou fora. Não sei se estão tentando entrar aí em cima, mas não faço ideia como, pois agora estou no celular. Normalmente faço as lives pelo computador. E pelo celular é bem difícil para mim colocar vocês aí em cima, tá? Mas enfim, por enquanto não. Por enquanto vamos conversar, tá? Então, se olharmos a heresia, as coisas que não são verdadeiras, mesmo que pareçam ser da Bíblia. Então não se esqueçam que essas pessoas que não nasceram de novo, elas ouviram o mesmo ensinamento, só que também seguiam o ensinamento do Antigo Testamento. Eles não nasciam de novo e continuavam maus, mas ainda pregavam o evangelho a outros. Agora saibam que nas nossas igrejas encontramos exatamente essa situação. Agora, talvez nem todos sejamos judeus para seguir o Novo e Antigo Testamento como eles. Os sabatistas cometem o mesmo erro ao se apegar ao Antigo Testamento sem compreendê-lo. Se entendessem, não haveria problema. Porque o ensino do Antigo Testamento é a sombra das coisas que vivemos hoje, se eles entendessem a verdade do Antigo Testamento. Mas eles não entendem a verdade do Antigo Testamento. E agora eu fico me perguntando, eles nasceram de novo? Então, não sei. Cada um precisa verificar. Uma vez que você não tem a orientação do Espírito Santo, então você nunca ouve o que Deus está falando com você. Então, com você, é como se Deus nunca tivesse ativado a parte espiritual em você. Aí você se pergunta, você nasceu de novo? Saibam que uma pessoa que não nasceu de novo não tem ativada aquela parte do ser humano que se chama o novo homem. A Bíblia é muito clara quando diz isso, o novo homem. E vem o apóstolo Paulo e diz, andem guiados pelo novo homem, não pelo velho homem. Façam, porque andando guiados pelo velho homem, pela nossa natureza, nós fazemos a vontade de Satanás, do diabo.
mesmo que preguemos com base na Bíblia. Învățăm lucruri Ensinamos coisas, nada, heresias que arruinam o outro. Mas se andarmos guiados pelo novo homem, então fazemos a vontade de Deus, e através de nós se manifesta o Espírito Santo. E o que falamos é a verdade. E o que fazemos? Edificamos os outros. Edificamos os outros. Mas se deixarmos o velho homem se manifestar em nós, não edificaremos os outros. Vamos derrubar os outros. Vamos derrubar a fé dos outros. Então essa é a diferença. Que homem está te guiando em determinado momento? Você nasceu de novo? Porque se você não nasceu de novo, não tem como o novo homem te guiar. Não tem como. Se você nasceu de novo, por que há tantos conflitos entre cristãos? Porque um é carnal e o outro espiritual. E os dois nunca se reconciliam. Porque Jesus disse: eu não vim trazer paz entre vocês, mas a guerra, a espada. O que isso significou? Conflito. Ele diz que haverá conflito entre pai e filho, entre sogra e a nora, entre mãe e filha. Por que esse conflito? Por quê? Porque um será espiritual, o outro será carnal. E aqui eu gostaria de acrescentar mais uma coisa. Saiba que, mesmo tendo nascido de novo, mesmo que você seja espiritual em determinado momento, você pode cair desse estado. Pode acontecer, em algum momento talvez porque você ficou irritado na hora. Porque você foi tentado em uma determinada situação, você acaba cedendo em algum momento. Você se enche de raiva e segue sua velha natureza. Mas você não precisa ficar lá. Se você ficar lá, então você é como aqueles de quem a Bíblia fala. Você constrói com feno, palha e caniço. Ou a sua casa não está construída sobre a rocha, mas sim sobre a areia. E você traz as obras da carne e diz: aquele que semeia na carne não deve esperar viver no espírito, na eternidade. Então, o que isso significa? Se você passa o dia todo sendo carnal e irado e assim por diante, e se deixa guiar apenas pela sua velha natureza e traz ensinamentos que prejudicam os outros, não espere que na eternidade Deus vá te recompensar. Nem pensar que Ele vai te dar uma grande recompensa. Uma vez que você é guiado pela sua velha natureza, você vai colher da carne a corrupção, diz a palavra do Senhor. Corrupção. É muito grave deixar que o nervosismo e aborrecimentos guiem nossas ações. Ou nunca ter nascido de novo. Isso é muito grave, porque se você não nasceu de novo, você não entra no reino de Deus. Essa é a diferença. Quando você nasce de novo, você também tem o Espírito Santo que te garante isso. E o penhor da nossa herança te assegura que você está salvo. E então, você tem aquilo. Porque vocês veem que alguns católicos e alguns ortodoxos ainda nos criticam e dizem: a segurança da salvação. Sim, você tem a segurança da salvação se você nasceu de novo e é espiritual. Então você tem. Porque Deus te dá. Ele te dá uma segurança. Ele te dá uma... que você nem sabe como dizer isso. De repente, você sabe que pertence a Deus. Então, você tem uma segurança, tem algo assim. Mas, se você é carnal, nunca tem aquele sentimento de segurança. Porque você não tem como ter esse sentimento de segurança. Porque você é carnal. Se você é carnal, não tem como ter. Deus não pode confirmar o desvio em que você se encontra. E se você nasceu de novo, se você permanece nesse desvio, nessa carnalidade, não tem como ter confirmação. Mas se você permanece guiado pelo seu novo homem, pelo seu espírito, sim, em comunhão com o Espírito Santo, então não só você terá segurança, mas também ouvirá o que Deus está te transmitindo e Ele não vai te deixar inútil. Sabe o que isso significa? Ele vai te dar tarefas de casa. Faça tal coisa. Entre ao vivo em determinado momento. Compartilhe um ensinamento. Não é segredo, pois agora falo muito, mas acho que devíamos focar mais em coisas práticas. Saiba que muitas vezes os temas que eu trago no TikTok não são minhas. Você vai dizer: como assim? Pois é, não são minhas. São justamente aquilo que o Senhor me pede para fazer. Então, muitas vezes, não vou vou abrir um pouco a porta porque aqui o ar está meio ruim. Muitas vezes, os temas que eu conto para vocês não são meus e são inspirados. Então, o Senhor me diz para... E mais uma coisa muito interessante que eu observei. Quando o Senhor me dava temas, se eu não os apresentava,
Ainda estava preparando o material. Um segundo. Está olhando aqui. Esses aqui estão resmungando demais. Um segundo. Preciso abrir uma janela porque o ar está ruim aqui dentro. Assim. Assim. Então, Deus me dava o tema que eu deveria abordar. E quando eu olhava antes de apresentá-lo, eu olhava a internet em alguns perfis que eu acompanhava. O que você acha que eu achava? O mesmo tema. O mesmo tema que recebi. O que isso significa? O Espírito Santo. Claro que você fica feliz, pois tem confirmação. Ninguém precisa dizer nada. Não precisa vir alguém e falar: olha, Teodor Borota, isso é o que o Senhor quer. Não. Você recebeu pessoalmente, certo? O que percebe com isso? Que você também é guiado pelo Espírito Santo. Que o vento do Espírito Santo não vem só para você, que vem também para aquele batista. Vem também para, aqui, eu poderia até dar alguns exemplos. Saiba que tem Croitoru, o alfaiate, lá dos batistas. Ele também tem muitas coisas que não são verdadeiras, com as quais ele não concorda, com o ensino calvinista, e ele também tem algumas teorias batistas sobre os dons do Espírito Santo. Isso não quer dizer que ele nunca seja guiado pelo Senhor, mas nessas duas questões, de jeito nenhum ele é guiado. Isso são heresias. O ensino calvinista e o ensino batista, que não acredita no que está escrito em Coríntios, e ataca e diz que acabou e assim por diante. Isso é algo falso, totalmente falso. Ora, é justamente por isso que o Senhor me guia, não só a mim, aqueles que são espirituais. Augustin. Me dê mais detalhes sobre você para ver se será aceito lá em cima, pois não quero falar sobre isso agora. Com católicos e ortodoxos, sempre debatendo ensinamentos. Então eu quero. Augustin, pode falar um pouco sobre quem você é? A que igreja você vai, para não ficarmos aqui agora? Então, não estou afim. Ontem à noite, tive uma live difícil. Fiquei até ontem à noite às 12, 1, 2, nem sei mais até que horas fiquei. E não estou afim agora de discutir com católicos e ortodoxos. Sério, não estou afim. Então, vou falar sobre Santa Maria, a mãe de Jesus. Preciso mostrar para vocês o que significa o erro, e assim por diante. Quero também dar para vocês alguns. Foi difícil comigo, Atras. Sim. Saudações, Atras. Sim, foi muito difícil, porque você ofendia. Então você passava a ofender a pessoa. E isso é muito grave, ainda mais porque, pela sua voz, eu acho que você é mais jovem. E você ofendia aquele homem de 65 anos, sim? Então, primeiro você precisa ser mais tolerante. Sim, Atras. Foi isso mesmo. Aqui você está certo. Com você foi difícil, pois você só ficava pouco tempo. Me ofendeu. Eu falei, velho. Sim, não foi só isso. Se tivesse dito velho, mas falou mais. Você esqueceu. Então, não devemos ofender ninguém. Pessoal, não precisa. Mesmo discordando do ensinamento deles, não precisamos ofender. Eu, por exemplo, não concordo, mas respeito. Ele fazia isso comigo. Mas, bem, ele também não era o mais espiritual. Vamos falar sério. Então, quando você fala essas besteiras e outras coisas para diminuir os outros, você não mostra que é uma pessoa espiritual. Claro, 100%. Mas você também não mostrou ser uma pessoa espiritual. Sim, estamos repetindo. Vamos seguir em frente. Por favor. Não sei quem escreveu antes. Por favor, me diga. Então, não estou com vontade agora de conversar com ortodoxos e católicos para ficarmos discutindo. Então, eu estou no carro. Após um tempo com alergia, você fica mais fraco. E não posso agora. Também estou sem Bíblia para responder com base nela, nem acesso à internet. Não posso pausar a live para buscar inspiração. Tenho só algumas páginas comigo. Não tenho mais nada. Então, não estou em condições agora de entrar em discussões. Por favor, me entendam. Vamos seguir em frente, pois isso é muito importante. Não importa a sua igreja ou religião. O que estou contando para vocês é sobre o natural e o espiritual. Isso vale para todo ser humano na face da Terra. Não importa o que você é. Viorel e Dius solicitaram para participar como convidados. Aqui está a próxima opinião. Viorel e Dius, queria saber de qual igreja vocês fazem parte. Como disse, não quero discutir com ortodoxos e católicos agora. Então nós apenas apresentamos a
o ensinamento. Sim. Viorel. Sim. Mas no momento em que, Viorel, se você tiver paciência por mais um tempinho, mas eu preciso continuar. Então, não importa de qual igreja você faz parte, se você é pentecostal, se você é católico, se você perdi o fio da meada. Eu estava dizendo que você é branhamista. Sim, não importa de qual igreja você faz parte, seremos julgados pela Bíblia. E eu digo isso como alguém que já viu o além, e não foi só uma vez. Portanto, somos julgados de acordo com o que está escrito na Bíblia. E quando acreditamos em algo da Bíblia que não é verdade, quando construímos nossa fé em todo tipo de ideias humanas. Saibam que vamos prestar contas diante de Deus. Por quê? Porque prejudicamos muitos. Pensem bem nisso que estou dizendo agora. Não se esqueçam que, na eternidade, Satanás, o diabo, se rebelou contra Deus, e ele arrastou 1/3 dos anjos com ele. O mesmo vale para nós, se nossa oração ou nossa palavra for dirigida a alguém diferente de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Estamos errando muito porque repetimos o mesmo erro que Satanás cometeu. Ou os anjos que o ouviram e não a Deus, o mesmo erro. Então, não pensem que é diferente. A Bíblia diz isso muito claramente. Muito claramente. Deus não divide sua glória com ninguém, não se esqueçam disso. Deus não divide sua glória com ninguém. E quando o homem encontra outros caminhos para se dirigir a outra pessoa que não seja a Deus Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Errado. Já começa a compartilhar a glória com outro. Nós reconhecemos que Maria, mãe de Jesus, foi a mãe de Jesus. E nós reconhecemos que ela foi uma mulher santa. Reconhecemos. Mas o que eu acho exagerado, e não encontro na Bíblia, não está escrito em nenhum lugar que Maria não teve pecado. E também não diz em nenhum lugar que aqueles que nasceram de uma mulher carregam os pecados da mulher. Muito menos do homem. Não tem nada disso. Porque a Bíblia é muito clara quando diz assim. Não se esqueçam, o jovem ou a criança, não lembro mais o versículo, não vai carregar os pecados do seu pai. Então, a criança ou descendente não será punido pelos pecados do seu pai. Então, se não será punido, carrega a natureza pecaminosa, a natureza caída, a natureza que o inclina para o mal, mas não carrega os pecados do Pai. Então carrega os pecados, então os santos, como? Não 1 segundo, porque eu quero. Como os santos são santos quando são pecadores. Pare. Todas as pessoas que lavaram suas roupas no sangue do Senhor Jesus Cristo são santos. Vejo que meu irmão está me perguntando onde estou na Irlanda, mas agora não posso responder para ele. Não, é isso. Agora não posso responder para ele. Então todas as pessoas, independentemente de... Não, espera um segundo, vou pegar um pouco de ar aqui. Todas as pessoas que lavaram suas roupas no sangue do Senhor Jesus são santos. São santos. O apóstolo Paulo chama todos em Corinto de santos do Senhor. Não se esqueçam disso. Santos do Senhor. Por quê? Porque eles nasceram de novo. Porque eles nasceram de novo e foram cheios do Espírito Santo. Então, porque vemos a manifestação dos dons espirituais. Aqui está mais um ponto. Uma vez que os dons espirituais se manifestam através de você, é sinal de que você nasceu de novo e é um homem espiritual. Mas é claro que, mesmo que você tenha o dom, ainda pode ser carnal e cair na sua velha natureza. E então, você não faz mais a vontade de Deus. Então isso acontece, essa possibilidade também existe. Mas uma vez que você nasce de novo, o Espírito Santo vai se manifestar através de você. Se você permitir que ele se manifeste, ele vai se manifestar. E então, você vai edificar irmãos e irmãs, as pessoas ao seu redor, através dos ensinamentos que eles verão, e você não vai trazer heresias destrutivas. Você não vai trazer heresias que os prejudiquem e os afastem de Deus. Então, pessoalmente, acredito que assim seria mais correto para não ofender nem os católicos, nem os ortodoxos, nem a nós mesmos. Pessoalmente, acredito que falar com uma pessoa morta, falar com Maria, mãe de Jesus, falar com um anjo, falar com um santo, está errado.
Isso tem a ver com a oração. Então, é uma prática profundamente não bíblica. Mesmo que certas denominações tenham todo tipo de versículos que montam como um quebra-cabeça. Sabe o que significa quebra-cabeça? Você pega e coloca todo tipo de peças, sim. Mas não é o ensinamento bíblico. Então pegou um versículo ou um ensinamento de uma parte e juntou com outro e colocou com outro. Você pode formar o que quiser. Mas o simples ensinamento dos apóstolos não nos permite cometer esses erros. E eu vou trazer para vocês um exemplo muito claro da Bíblia, onde vocês vão ver os primeiros em Corinto. O apóstolo Paulo se deparou com esse tipo de erro, com esse tipo de desvio. Veja o que diz em 1 aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 11 ao 13. Pois, irmãos, soube a respeito de vocês que há brigas entre vocês. Quero dizer que cada um de vocês diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. Será que Cristo foi dividido? Paulo foi crucificado por vocês? Ou vocês foram batizados em nome de Paulo? E agora eu venho e pergunto: Será que Cristo nos chamou para falar com Santa Maria? Será que foi para isso que Cristo nos chamou? Ou ele nos chamou para falar com ele pessoalmente? Então Deus nos chamou para falar com Maria? Será que foi isso que ele nos ensinou ao nos libertar? Cristo disse: vão e peçam para Maria? Será que ele não disse: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e assim encontrarão descanso para as suas almas? Então, para onde devemos ir? Para Cristo. Ele não diz: vão até Maria, para que ela ore por mim, e eu lhes dê a paz. De forma alguma. Para onde? Para Cristo. Então vemos que Paulo também era de Deus, Paulo. Claro que era. Apolo não era de Deus? Apolo não era nascido de novo? Claro que era. Paulo não era nascido de novo? Claro que era. Cefas, Pedro, não era nascido de novo? Claro que era. Mas aqueles que diziam que eram de Paulo estavam em heresia. Por quê? Porque dividiam Cristo entre Apolo e Paulo. Então davam a glória. Elevavam Paulo a uma posição que ele não deveria ter. Então, você não pode dizer que é de Paulo ou de Maria. Você é de Cristo. Sua oração, suas palavras devem se dirigir a Cristo. E de forma alguma, nem a Paulo, nem a Apolo, nem a Cefas. Certo? Então a nenhum deles. Então Paulo vem e o que ele diz? Quando vocês fazem essas coisas, vocês são carnais. Simples. Porque vocês têm falta de discernimento espiritual. Vocês são carnais. Vou mostrar para vocês imediatamente o versículo que diz isso. Aqui percebemos falta de discernimento espiritual. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucura. E também não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, vem o apóstolo Paulo e nos diz que pessoas assim, que dividem e não dizem que são de Cristo, como são, naturais. E não podem discernir espiritualmente, porque são naturais, não tendo a capacidade de ver as coisas invisíveis. Opa, o efeito! Não tendo a capacidade de ver a obra invisível de Deus. Então o homem natural não vê a obra invisível de Deus. Por isso ele não se relaciona com isso. Saibam que estou lhes dizendo isso aqui. Vocês vão ver muitas pessoas, e se conversarem com elas, parece que tem um certo constrangimento em falar sobre Deus. Parece que tem vergonha de usar as palavras de Deus. Quando usam essas palavras, parece que não soam naturais para eles. Ao falar de Deus, nota-se que não tem o hábito de usar essa palavra. Por quê? Porque não é espiritual, é carnal. E essas palavras não soam bem na boca dele, não fazem parte dele, porque ele é carnal. Então, da mesma forma, nós precisamos estar abertos ao mundo espiritual. Se não temos abertura para o mundo espiritual e não entendemos, se não saímos da verdade das Escrituras, é prova de que somos carnais. Veja, o homem carnal precisa de algo visível e palpável. Então é mais fácil orar para Maria, é mais fácil ver um ícone de Maria e orar para ela. Por quê? Porque somos carnais e não conseguimos nos relacionar diretamente com Deus. Por quê?
Porque não somos espirituais. Porque se fôssemos espirituais, a imagem de Deus e tudo o que ele representa seria muito clara para minha mente. De forma natural, veríamos sempre o que Deus quer de nós. Estaríamos em comunhão com o Espírito Santo e não teríamos vergonha de pensar espiritualmente. Mas se não temos essa comunhão com Deus, se não nascemos de novo, não conseguimos pensar assim, porque permanece a parte invisível. Bíblia completa. Não temos nenhum acesso a ela. Então, nos relacionamos de forma carnal. Então precisamos de ícones, precisamos de esculturas, precisamos ver Maria, precisamos ver Jesus em uma escultura, porque senão não conseguimos nos relacionar com ele. Por quê? Porque somos carnais. Porque essa é a característica de uma pessoa carnal. Ela precisa de algo no mundo material. Por quê? Porque ele não consegue se relacionar com o mundo espiritual, pois não é espiritual. Nele não se manifesta essa natureza espiritual. Como essa natureza espiritual não se manifesta, você não consegue se conectar com ela, surgindo um problema. Por isso, precisa de imagens, precisa ver Jesus, e ir até aquela imagem e dizer que, ao adorá-la, você está adorando a Deus. Não, isso é falso. Ajoelhar-se diante dela prova que você é carnal. E você não nasceu de novo. Você não nasceu de novo. Aqui está o problema. Olha, deixa eu continuar. O homem natural é dominado pelo orgulho e pela insegurança. Ele é inseguro. Por isso, precisa de imagens, porque é inseguro. Quando coloco uma pessoa em um pedestal, muitas vezes faço isso para me elevar a mim mesmo. Por quê? Ele pensa, se eu não me ajoelhar diante da estátua ou imagem de Maria, não posso adorar a Deus e não sei onde devo adorá-lo. Por quê? Porque ele não tem ligação com o Espírito de Deus. Não tem ligação com o mundo espiritual. Porque para ele, Deus não falou, não confirmou que ele está em comunhão com o Espírito Santo. Certo, ainda incapazes de manter o paradoxo da fé, o equilíbrio bíblico exige que entendamos que um homem pode ser ao mesmo tempo um instrumento precioso nas mãos de Deus, como Maria, Paulo ou Pedro, e, mesmo assim, um servo indigno em sua essência e em seu status diante do Criador. O homem carnal não entende esse equilíbrio. Ou ele cai na idolatria ou eleva. Então, quando cai na idolatria, eleva o homem a um nível de semideus ou ignora totalmente a obra de Deus. São dois extremos. Mas o homem, então, porque leva uma pessoa, Maria, um anjo, um homem sim que morreu, um santo, eleva ao nível de semideus. Isso quer dizer que, ao falar com eles, você já os elevou quase ao nível de Deus, a semideuses. Ou você despreza totalmente e se torna como um ateu, despreza totalmente tudo o que é sagrado. Isso significa o homem carnal. Mas o homem espiritual tem uma capacidade a mais, não precisa nem de imagens, nem de representações, de pinturas para se dirigir a Deus. Por quê? Porque ele é espiritual. Ele já tem a ligação com Deus. Ele sabe mesmo sem ver, ele está consciente do mundo espiritual e sabe como se relacionar com ele. Quando Paulo vê os coríntios discutindo sobre líderes, ele lhes dá exatamente o diagnóstico. Vocês estão desequilibrados porque agem como pessoas simples, não transformadas pelo Espírito de Deus. Então, quando ele vê que eles estão desequilibrados e discutindo sobre líderes, automaticamente chega à conclusão: olha, esses coríntios são carnais. São pessoas guiadas pela sua velha natureza e não são espirituais. Só um segundo, eterna. Para o homem carnal, a igreja ortodoxa é a sua congregação. Para o espiritual, onde estiverem 2 ou 3, ali está o Senhor. Correto, é assim mesmo. Correto, mas não devemos generalizar sobre a igreja ortodoxa. Ainda há pessoas sinceras lá. Não sei quantos, mas ainda existem. Então, sim, o homem natural precisa de imagens. O homem natural precisa se dirigir a alguém que ele vê. Maria no ícone, Maria na pintura, Maria em... não sei. Por quê? Porque isso é natural. Porque não nasceu de novo. Se nasceu de novo, não precisa mais dessas imagens. Pois tem relação direta com Deus. Sim, se relaciona diretamente com Deus. Quando Paulo vê os coríntios, repito mais uma vez, quando Pável vê os coríntios discutindo sobre líderes, ele lhes dá exatamente o diagnóstico.
Vocês estão desequilibrados porque agem como pessoas simples, não transformadas pelo Espírito de Deus. E veja o que ele diz em 1 aos Coríntios 3, 3 a 4. Porque vocês ainda são carnais. Na verdade, quando há invejas, discussões e divisões entre vocês, não estão sendo carnais e não estão vivendo segundo o modo dos homens. O que significa segundo o modo dos homens? Carnais e demoníacos, pois a situação é mais complexa. Você é ambos. Então, o que significa demoníaco? Você faz a vontade do maligno, mesmo que fale da Bíblia. Você vem com a Bíblia distorcida, deturpada. Esta Bíblia deturpada vai confundir outra pessoa também. Por quê? Porque você é espiritualmente cego. Você não pode levar outra pessoa para a luz, porque você está cego. E se você está cego, vai arrastar outros com você na sua cegueira. Então, você não vai levantá-los, porque não pode, não tem como levantar. Se você está cego, não pode erguer outra pessoa, porque você está cego. O que você vai fazer? Vai cair no mesmo buraco em que você está. Se levar outra pessoa com você, cai no mesmo buraco. A única maneira de uma pessoa alcançar um pensamento equilibrado é através do novo homem, nascer de novo e obedecer ao novo homem. Aquele que nasceu de novo, cuja mente é renovada pelo Espírito Santo. Romanos 12, 2. Então o homem não olha mais para ninguém segundo os padrões do mundo. Segundo o mundo. Então, o homem natural só pode olhar para você ou para outro segundo o mundo. Segundo o mundo. Então, ele só pode ver as coisas de forma natural. Não tem como. Ele não tem como ter aquela percepção espiritual. Ele não tem como receber algo de Deus porque não possui isso, porque está cortado. Ele não nasceu de novo. Não tem como. Não tem como. Você já... É em vão que você vem com argumentos. Saiba que os argumentos têm seu propósito até certo ponto. Mas você não pode ir além. Por quê? Porque não é através de argumentos que você mostra a verdade. Mas essa verdade, se não opera nele, não serve para nada. Se a verdade não o muda, se o Espírito Santo não o muda, nós não podemos mudar as pessoas. Nós apenas trazemos a verdade, dizemos a verdade e é só isso. Mas essa verdade também. Precisamos ter cuidado. Ela atua na pessoa quando a pessoa busca a Deus de todo o coração. Então essa verdade, se nós falamos a verdade da Bíblia, certo? Ela atua na pessoa, certo? Mas quando Deus o visita, então ele trabalha na pessoa. Mas se Deus não o visita, essa verdade não trabalha na pessoa. Deixe-me ler para vocês. 2 Coríntios 5,16. Assim que, de agora em diante, não conhecemos mais ninguém segundo a carne, e ainda que tenhamos conhecido Cristo, segundo a carne, agora já não o conhecemos desse modo. Estão vendo? Muito interessante. Mesmo que o tenhamos conhecido na carne, pois inicialmente só é possível conhecê-lo assim, sem nascer de novo, certo? Você o conhece segundo a carne. Mas depois que você o conhece e pede perdão e busca a Deus de todo o coração, Deus faz você nascer de novo, certo? Se você tem muitas heresias, não nasce de novo. Por quê? Porque você tornou a graça de Deus, como a Bíblia diz, que tem um termo, você a tornou sem efeito em você. Assim, você tornou a graça de Deus sem efeito em você e, por isso, ela não age, nem te faz nascer de novo. Vou trazer 3 exemplos simples, 3 versículos, pois não tenho muito tempo. Deixe-me ver quanto tempo resta. Confira o que me resta. Depois termino. É só isso. Vou dar 3 exemplos para mostrar o que é ser espiritual e carnal, para que vejam como o homem espiritual fala tanto do ponto de vista humano quanto pela fé, certo? Então ambos. Um homem carnal só fala de um ponto de vista, pois não consegue adotar o espiritual por falta de fé e confiança na autenticidade do que recebeu. Quero citar Lucas 17:10. Assim também vós, depois de fazerdes tudo o que vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis. Fizemos o que era nosso dever fazer. O que quero dizer com isso? Mesmo que você tenha todos os dons espirituais do mundo, mesmo que tenha muitas orientações espirituais, e eu posso lhes dizer que não estou mentindo no que lhes digo. Sim, tive muitas orientações do Senhor, muitas mesmo. Ouvi também os profetas.
Deus também me enviou aos testemunhas de Jeová com uma profecia para falar algo em certa situação. Então fiquei muito surpreso porque eu achava que Deus falava só com os pentecostais, porque naquela época eu era pentecostal. Sim, achei que Deus falava só com pentecostais, mas ele fala com todos. Ele me enviou aos testemunhas de Jeová com uma profecia, numa situação em que a igreja queria se dividir. E Deus me enviou para dizer àquele que pregava na igreja naquela época e que era o líder da igreja que o erro estava nele e não na outra parte. Então, a igreja queria se dividir em duas, e uma parte era que ele tinha causado uma rebelião na igreja. E me mandou até ele para dizer que o problema era dele. Em vez de pregar Cristo, falava de uma mulher leviana, quase como uma prostituta vestida provocativamente, certo? E ao invés de pregar Cristo na igreja, ele projetava na parede uma mulher leviana, uma religião falsa, ou seja, ele pregava algo que não era verdadeiro. E então, os da igreja quiseram dividir a igreja em duas. Ai, ui, estou tendo uma alergia aqui. Então vemos que Deus se importa até mesmo com as testemunhas de Jeová, com todo mundo, com todas as pessoas na face da terra. E ele julga todos da mesma forma, certo? Podemos afirmar que há diferentes níveis no espiritual? Eu acho que seria mais correto dizer que sim. Existe crescimento espiritual. Você pode ser um bebê, mas também pode ser uma pessoa madura em Cristo. Então existe crescimento espiritual. Não necessariamente níveis, alguns níveis. Sim, existem alguns níveis chamados de crescimento espiritual. Sim, então, um segundo, preciso abaixar um pouco a janela. Então preciso abaixar a janela porque minha alergia está atacando. Assim, pronto. Existem alguns níveis chamados pela Bíblia de crescimento espiritual. E precisamos ser o mais maduros possível. Mas deixe-me apresentar o próximo argumento para vocês. Olhem para Maria para ver o que significa ser uma pessoa espiritual. Uma pessoa que entrega sua vida ao Senhor. Vejam o que isso significa. Maria disse: "Eis aqui a serva do Senhor, que me aconteça conforme a tua palavra", e o anjo se afastou dela. Primeiro de tudo, estão vendo? Ela não disse: "Que seja feito segundo tua vontade, anjo, pois sei que mereço. Rezo todos os dias, e estou sempre com o Senhor, então mereço." Sim, que Deus faça comigo assim como ouviu, porque eu mereço, nem pensar em algo assim. Olhem só o que ela diz. Eis aqui a serva do Senhor. Primeiro de tudo, ela diz: "Olha quem eu sou humilde. Eu sou a serva do Senhor. Aceito, Senhor, que faças tudo o que quiseres na minha vida. Saibam que essa é a melhor atitude. Isso significa ser uma pessoa humilde. Uma pessoa que está em seu devido lugar. Esse é o lugar onde todos devemos estar. Uma pessoa humilde. Independentemente da revelação poderosa que tive, independentemente de... Eu posso lhes dizer, mas não vou me usar como exemplo, porque não é bonito me gabar aqui, certo? Portanto, não importa as revelações ou milagres que você viveu, lembre-se de que não foi você quem os realizou. Você foi apenas um vaso, você apenas recebeu e passou para outro. Então, independentemente de quão grande tenha sido a revelação que você viveu, ainda assim, somos apenas um canal de transmissão que fizemos o que... Te saúdo. Olá, Nepal. Como vai, Nepal? Fico feliz em ver você. Fico feliz em ver você. Vou te dar algo, mas estou a caminho. E em apenas uma semana estarei na Alemanha. E eu te dou algo, Nepal. Acho que você me entende. Estou a caminho agora e não estou em casa. Mas eu vou te dar algo quando eu estiver na Alemanha. Talvez em uma semana, eu acho. Em uma semana. Ok, quero te perguntar uma coisa. De que igreja você é? Que tipo de igreja é a sua? Você pode me dizer que tipo de igreja você tem? No Nepal? Por favor, me diga. Que tipo de igreja você tem? Pentecostal ou católica ou qual? Por favor, me diga em 2 palavras. Ok, então vamos voltar. Outro exemplo para vocês verem como Maria, mãe de Jesus, se portou. Olhem o que ela dizia, porque ele olhou para a condição humilde da sua serva. Pois eis que, de agora em diante, todas as gerações
me chamarão de bem-aventurada. Então vejam, primeiro quem? Deus. Olhou para quê? Para a condição humilde da sua serva. Então, como era Maria? Você pode dizer, sim, sou humilde. Estou com o Senhor e permaneço humilde com o meu Senhor. Ela se apresenta automaticamente, pois ele olhou para a condição humilde. Maria não começou a dizer isso. Pois eis que, de agora em diante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Vejam que grande bênção há no preparo de Deus. Porque, claro, também fui correta diante dele. Viu? Isso seria orgulho, uma posição errada. O certo é mostrar as duas situações. Vejam. Porque ele olhou para a condição humilde de sua serva, já mostrou o lado humano. Vejam, eu sou servo. Aceito. Deus diz que as nações me chamarão de bem-aventurada. Mas ela aceita a condição porque ele olhou para a condição humilde. É muito importante apresentarmos ambos os aspectos quando falamos sobre alguém. Mesmo nós, quando falamos sobre uma pessoa da Bíblia, precisamos ter cuidado com quanto a exaltamos. Se a exaltamos, só um segundo. Batista, protestante, pentecostal, presbiteriano, católico. Ok, fico feliz em ouvir isso, Nepal. Fico feliz em... Só um segundo. Que... Baptista, protestante, pentecostal, presbiteriano, católico. Ok, fico feliz em te ouvir, Nepal. Fico feliz em te ouvir. Batista, protestante, pentecostal, presbiteriano, católico. Mas você é demais. Eu não acho isso. Você tem de tudo. Você vai no presbiteriano, católico. Ah, mas você é demais. Você vai na católica. Eu não pensei que você iria para a pentecostal ao mesmo tempo. Eu não tenho muita certeza. Ok. Mas tudo bem. Eu gosto do que você diz. Eu gosto. Ok. Eu quero ser igual. Não. Eu quero ter um relacionamento especial com Deus. Ok. Ok, fico feliz em ouvir isso. Você crê na Trindade. Fico feliz em saber. Sim. Ok. Obrigado, Nepal. Eu vou te dar algo em uma semana, talvez, na sexta-feira da próxima semana. Eu acho. Ok. Deus te abençoe. Deus te abençoe também. Continue. Deixe-me continuar contando para vocês. Então vemos que olhar e descrever uma pessoa apenas de uma única perspectiva. Olhar para uma pessoa e descrevê-la apenas de uma única perspectiva está errado. Isso leva à heresia. Então, se você exalta demais uma pessoa, se não fala também sobre Deus, se estamos falando de Maria. Existem duas partes, ou seja, o plano de Deus e a humildade de Maria. Se você fala apenas da humildade de Maria e só sobre o quanto ela foi incrível, aos poucos você a eleva a um lugar onde ela não está. Esse é o erro, certo? Mas quando você diz, o plano de Deus é grandioso, veio através da Virgem Maria, certo? Reconhecemos que ela foi virgem. Através da Virgem Maria, nasceu Jesus. Mas o tempo todo, não se esqueça, se o plano de Deus, que isso é o mais importante, não o meio pelo qual veio, não a pessoa por quem veio, mas sim Deus, que é grandioso, então você não vai cair na heresia. Mas agora isso é bastante complicado. Deixe-me ler alguns versículos aqui, algumas frases, depois vou encerrar e talvez falar sobre outra coisa. 2 Coríntios 12, 7 a 8. Irmão Eternal, eu não tenho como ler na Bíblia, porque não estou com a Bíblia aqui, e não posso usar o celular, porque isso significaria encerrar a transmissão ao vivo. Então, Eternal, se você quiser ler, olha, eu te chamo aqui em cima, venha e leia. Só que, no momento em que você subir, precisa largar o microfone e ouvir mais baixo, bem mais baixo. Você poderia escrever esses versículos. 7 e 8 são 2 versículos. Você sabe que, se escrever, é um versículo em cada um, certo? Deixe-me ler para vocês. Quando apresentamos uma verdade das Escrituras, precisamos olhar pelas duas perspectivas, tanto da humana e natural, mas, obrigatoriamente, também da espiritual, para não cairmos em erro. Para que uma pessoa tenha ambas as perspectivas, é necessário que ela mesma, no momento da apresentação,
seja nascida de novo e não esteja caída na carne. Porque você pode ser nascido de novo, mas ainda assim está caído na carne. Mesmo sendo nascido de novo. Tendo assim acesso ao seu novo homem, caso contrário trará heresias destruidoras. Heresi nimicitoare. Então, no momento em que você estuda a Bíblia, é obrigatório que você seja nascido de novo e, além de ser nascido de novo, não esteja irritado ou nervoso e esteja espiritual naquele momento, certo? Você pode estar brigado com a esposa, com os filhos ou com os vizinhos e depois vai estudar a Bíblia. Mas você está dominado pela natureza carnal. Bem, você está carnal, não está mais espiritual. Então você precisa ter muito cuidado para ser espiritual. Por quê? Para ser guiado por Deus. Então você vai e estuda a Bíblia. E então você vai ver claramente que terá ambas as perspectivas. Tanto a perspectiva espiritual quanto a carnal, certo? Porque também precisamos considerar a perspectiva carnal. Então ambas, mas não seja guiado pela sua velha natureza. Quando você é guiado pela sua velha natureza, os ensinamentos que você trai serão heresias. Para que eu não me exaltasse, me foi dado um espinho. De Satanás. De Satanás. Perfeito. Sim, 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 sim. Para que não se exaltasse, o apóstolo Paulo recebeu um mensageiro de Satanás para o esbofetear. Parece que ele tinha alguns problemas nos pulmões. Ele sentia alguma dor debaixo das costelas, não é? Pelo que entendemos das Escrituras. Voltando ao assunto, ao estudar as Escrituras, é fundamental ter a orientação do Espírito Santo, senão podemos trazer heresias destrutivas. Por quê? Porque seremos inspirados por Satanás, o diabo. E não pensem vocês que Satanás, o diabo, não conhece a Bíblia. Ele conhece a Bíblia, mas também traz muitas coisas falsas. Então ele vai tecer uma trama de Satanás, um ensinamento com o qual você luta e não chega à verdade. Por quê? Porque Satanás é esperto e sabe o que fazer para nos enganar. Isso é natural ou espiritual? Qual delas é? Eu não entendo as férias. O que você quer dizer? Não, um segundo. Isso é natural ou espiritual? Você disse, parece, mas não me lembro mais em que contexto. Veja, eu já omiti a idade e esqueço as coisas. Esqueci o que esqueci. Você disse, parece. Mas não sei em que contexto parece. Então vamos repetir. É obrigatório ser espiritual. Espiritual, obrigatório. Caso contrário, você trai... Sim, agora não tenho a Bíblia aqui para ler o texto e esqueci. Agora não sei mais. Digo, parece que sim, doença pulmonar, sim. Doença pulmonar, sim. Digo, parece que não sei mais. Se eu ler o versículo, lembro se esqueci. Ele dizia que sentia uma dor, mas acho que era nos pulmões, Lembro. Não lembro mais, não lembro mais. Depois, parece que ele também tinha algum problema nos olhos. Parece que os olhos dele lacrimejavam. Ele tinha um problema nos olhos, sim. Voltamos. É fundamental sermos guiados pelo Espírito Santo. Não esqueçam que nos primeiros séculos há 3 argumentos que apresentei ontem. Não sei se querem que eu os traga hoje. Na Mariologia, vejam 2 argumentos favoráveis. Então, quando começou pela primeira vez a adoração a Maria, ou se falou com Maria, em 2 textos e outros 4, em que alguns santos da Igreja dizem que não, de forma alguma, de jeito nenhum. Agora, em que contexto foram escritas essas narrativas? Não sei dizer para vocês porque não estudei tanto assim. Então, eu só apresento as narrativas. São 2 as narrativas. São 2 a mais, mas eu peguei 2. 2 narrativas em que nos primeiros séculos temos um papiro russo chamado Rylands 1470. Não de 1470. Rylands 1470, assim se chama o papiro, mas ele é datado do ano 250. Mas segundo outros autores, seria do século 3 ou 4 e não mais antigo, do século 34. Esta é a primeira prova escrita, em que os cristãos da época se dirigem diretamente a Maria com pedidos de ajuda e usam o título de Theodox. 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 Isso mesmo, Mãe de Deus, Mãe de Deus.
muito antes desse título ser definido oficialmente no Terceiro Concílio Ecumênico de Éfeso, no ano 431 depois de Cristo, isso mesmo. Esse texto eu posso ler para vocês. Portanto, sob a tua misericórdia, recorremos, ó Mãe de Deus, não desprezes as nossas orações em nossas necessidades, mas livra-nos dos perigos, ó única pura, única abençoada. Então, de novo, é um exagero. Vemos que esses exageros não são novos, são bastante antigos. Portanto, pessoalmente considero isso um exagero. O fato de você conversar com uma pessoa morta, ou não importa com quem, com alguém que você não vê, é um desvio da verdade. Deus não nos ensina isso nas Escrituras. Os primeiros pais da igreja não faziam isso. Os apóstolos não faziam isso. Portanto, é um desvio. Essa é a opinião de alguém. Eu não estou discutindo com ninguém, não quero afastar ninguém disso. Essa é a nossa opinião, dos neoprotestantes. Portanto, a opinião dos neoprotestantes é que essas são desvios e não são verdades. Justamente por causa disso, vemos que Moisés não está morto. Nenhum homem está morto. Nem os salvos, nem os não salvos. Vamos esclarecer isso também. Então, nenhum homem está morto, pois para Deus todos estão vivos. Como Deus os vê? Vivos, porque é assim que estão. Para nós, eles estão mortos, pois não podemos interagir com eles. Isso, na verdade, é proibido. Pessoas que morreram se separaram desta manifestação terrena enquanto nós ainda estamos nela. Mas o espírito dele está vivo. Os salvos estão com Deus, porque Jesus já havia morrido e nos salvou. Então, os mortos que são salvos já estão com Deus, e os que não são salvos estão no Sheol, no interior da terra, certo? No Sheol. E aguardam o julgamento final. Nem os salvos receberam ainda a recompensa, mas também os mortos que estão no Sheol ainda não foram julgados. Portanto, todos aguardam o final, onde todos seremos julgados. Alguns para recompensa no céu e outros para punição. Sim? Agora vamos aos relatos. Esse foi o primeiro. Não vou mais falar sobre a fonte. Não. Vemos mais pinturas. As imagens mais antigas de Maria estão nas catacumbas de Priscila, em Roma, datadas do início do século III, ou até mesmo no final do século II, onde ela está pintada, segurando o menino Jesus nos braços. Parece que foi daí que começou o primeiro desvio, mas não devemos esquecer que os desvios da verdadeira fé, em que o homem busca o espírito humano, existem desde o tempo do apóstolo Paulo. Vejamos em Coríntios. O coríntio começou a se desviar em Corinto. Então, o desvio existe desde sempre, certo? Desde os primeiros. Desde os primeiros. Vemos o desvio desde os primeiros cristãos.